Olá, guerreiros e guerreiras. Queridos, algumas semanas atrás, um ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado por Dilma, na época em que era presidente do Brasil, simplesmente anulou as sentenças que pesavam sobre Lula, anulou o julgamento e libertou Lula. Agora, nessa último dia 4 de abril de 2021, um outro ministro, aliás, do Supremo Tribunal Federal, simplesmente anula a decisão de quase 5.500 prefeitos do Brasil e de 26 governadores da nação brasileira, dos estados da nação brasileira. E isso sem um consenso dos seus companheiros, que inclusive causou até certo dissabor entre eles, quando os outros ministros se surpreenderam com a decisão do tal ministro, que eu não quero citar o nome. Mas eu fico, querido, e esse indicado por Bolsonaro, tá? Fique claro isso. Liberou o funcionamento, a abertura, né, das igrejas, contrariando a autoridade dos mais de 5 mil prefeitos do Brasil e dos 26 governadores dos estados do Brasil. E eu fico aqui me perguntando, querido, a grande questão não é ter liberado os cultos ou ter deixado de liberar. Essa não é a questão. Não é esse o mérito. Mas eu fico me perguntando, onde que está a democracia do Estado brasileiro? Se um único ministro, sem sequer se reunir com os outros 10, porque são 11, sem sequer se reunir com os outros 10 ministros, fazer uma reunião, levar em consideração as estatísticas, o que a ciência está falando, os dados que os dados estão falando, o que os dados estão falando, e simplesmente baixar um decreto, está liberado, os cultos podem voltar, as igrejas podem voltar a funcionar com 25% de capacidade, tá? Indo contrário à maioria dos prefeitos e governadores do Brasil. Eu fico me perguntando, irmão, nós estamos no meio de um fogo cruzado. Como eu disse, a grande questão não é porque liberou os cultos. Eu sou pastor, tá? Sou pastor e mesmo assim eu sou a favor de que as igrejas continuem fechadas até que pessoas que realmente entendem sobre o assunto se reúnam e tomem uma decisão coerente, tá? Porque eu acho que ministro que é formado em direito, tá? E tem outros formações, tá? Tem que estar no seu galho. Tá? Cientista no seu galho, pastor no seu galho, cada um no seu galho, cada um no seu ramo, ok? Mas não pode chegar, meu irmão, um ministro e baixar um decreto, mesmo que provisório, dizendo que tem que fazer isso ou aquilo outro. O ministro que liberou o Lula foi chamado de impositor, né? de ditador, né? E esse ministro agora vai ser chamado de quê? Porque liberou os cultos, certo? Então, queridos, eu fico preocupado, porque as pessoas não percebem o meio que nós estamos no meio de fogo cruzado, querido. Nós estamos no meio de uma grande disputa e guerra política e pelo poder, tá? Como eu disse, a grande questão aqui não são a ter liberado os cultos ou não, ok? A questão é quem manda no Brasil, quem comanda o Brasil. Afinal de contas, existe a democracia ou não existe? O poder emana do povo para o povo ou não? Tá? Onde está a autoridade dos prefeitos dos municípios? Onde está a autoridade dos governadores dos municípios? A autoridade dos deputados estaduais, federais, dos senadores? Onde está tudo isso? Onde que está tudo isso? Um único ministro vai lá, não se reúne com ninguém, pega uma caneta, assina e diz, pronto, está liberado. E assim tem que ser, e é lei, tem que cumprir. E claro, né, a gente tem que respeitar, lógico, né? A gente tem que respeitar. Não estou aqui questionando a autoridade dos ministros do Supremo. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, irmão, nós estamos no meio de um fogo cruzado. Se um ministro indicado por Dilma liberou Lula e um ministro indicado pelo Bolsonaro libera os cultos, né, sem conversar com os seus outros colegas, inclusive gerou alvoroço aí no meio deles, entre aspas, né, alvoroço, alguns ficaram insatisfeitos e tudo mais. Então, meu irmão, nós estamos no meio de uma guerra política, nós estamos no meio de um fogo cruzado, tá? A gente tem que orar para Deus colocar ordem nessa nação. Os ministros têm que entender que eles têm um grupo de outros ministros que devem se reunir para tomar as decisões, tá? E que os prefeitos e governadores dos municípios dos estados do Brasil têm
autoridade, inclusive o próprio STF falou em 2020 que os prefeitos, governadores dos municípios e estados do Brasil têm autoridade, autonomia para se reunirem, para fazer reuniões com especialistas e tudo mais e tomar as decisões, medidas melhores para o combate à Covid-19. Aí agora simplesmente acontece isso, aí eu pergunto, meu irmão, será que não é ditadura isso? Será que não é algo monárquico? Será que não é mais uma ação com interesses políticos e pessoais? Não sei, eu só sei de uma coisa, que se um ministro tem tal poder, ele deveria então ser eleito pelo povo e não indicado por um presidente. Porque pelo que a gente tem visto aí, né, alguns têm acabado feito coisas que têm desagradado muito a democracia, né, tem contrariado muito a democracia, que é o sistema aqui da nação brasileira. Então, fica aqui essa palavra, tá? Fica aqui a minha insatisfação como pastor, discordo completamente, não concordo, ok? Discordo, e não sou só eu não, tem outros pastores também que discordam disso, meu irmão. Mas tem uma meia dúzia de pastores aí que estão alegres, sabe? Sabe por quê? A sacolinha, né? A sacolinha. Aí libera culto com 25% da capacidade das pessoas, tá lá no mesmo dia, no dia seguinte, as igrejas, ó, muitas igrejas lotadíssimas, sem respeitar os mínimos critérios estabelecidos. Então, meu irmão, a gente tem que rever as coisas, tem que ver para onde nós estamos indo, tá? E temos que orar muito pela nação, porque a coisa está muito pior do que o que a gente imagina. Deus abençoe e fiquem todos na paz.